A paz esteja com todos os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dando continuidade em nossos estudos, trazemos hoje o título O Atalaia e a Apologia ao Pecado. O verso áureo está em Provérbios capítulo 15, verso 3 e 4, onde diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Objetivo: mostrar que ninguém deve fazer apologia ao pecado, principalmente aqueles que têm o chamado de Deus para alguma função ministerial. Hoje sabemos quão árdua era a vida dos profetas e apóstolos. Enquanto eles falavam o que todos queriam ouvir, estava tudo bem. Porém, quando o que dizia não agradava, a reação era inevitável. A palavra de Deus é um remédio amargo, mas necessário. Portanto, é um dever do atalaia avisar o pecador dos seus pecados para o seu próprio bem. Caso contrário, se alguém se perder por falta de aviso, Deus vai requerer a sua vida da mão daquele que não o avisou. Porém, se o pecador for avisado do seu pecado e mesmo assim cometê-lo deliberadamente, Deus o requererá da sua mão, mas aquele que o avisou estará livre. Por isso, meus irmãos, o ministério tem o dever de orientar a igreja sobre a questão do pecado. Os atalaias não podem fazer apologia ao pecado, porque Deus lhe cobra firmeza, seriedade e justiça. Jeremias capítulo 6, verso 17. Como evitar as graves consequências do pecado? Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João capítulo 5, verso 17. No entanto, é preciso muito cuidado, pois os casos mais graves geralmente são consequências de pequenas infrações. Na lei de trânsito, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de furar o sinal pode acabar se dando mal e até perder a própria vida. Segundo Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E então, havendo a concupiscência concebido, disse ele, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Que relação há entre a nova e as velhas alianças? Trata-se de algo bem diferente da antiga aliança. Naquele sistema, o pecador morria imediatamente. Nas palavras de Tiago, porém, o pecado é visto como uma enfermidade que vai se complicando até a morte. Tão logo concebida, a concupiscência vai tomando forma e, se não for interrompida, pode acabar impedindo a pessoa de entrar no reino de Deus. E já está próximo ao fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O que é fazer apologia? A palavra apologia, no seu sentido correto, é defender, elogiar através do discurso uma ideologia, uma doutrina, etc., no objetivo de justificar o que se prega. Em termos bíblicos, tudo o que leva à transgressão da lei de Deus é pecado e deve ser condenado. Deus cobrou de Samuel quando ele tentou proteger o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, Hebreus, capítulo 2, verso 2. Cobrou também um preço alto de Eli.
por passar a mão na cabeça de seus próprios filhos, sabendo que eram pecadores. Fazer apologia ao pecado é fazer vista de conta que está tudo bem, tentar proteger ou defender aqueles que pecam. Não há respaldo bíblico para isso. Jeremias 7, versículo 16, capítulo 11, verso 14. E 1 João, capítulo 5, verso 16. Que disse Deus ao seu servo, a quem pôs por atalaia do seu povo? Deus promete não se lembrar dos pecados daqueles que se convertem de seus maus caminhos. Tudo que o pecador faz de errado é esquecido a partir do momento que este faz o concerto com o seu Criador. Por outro lado, seu justo pecar, disse Deus pelo ministério do profeta Jeremias, toda a sua justiça que antes praticara ficará no esquecimento. Por isso mesmo é que Deus exige de seus servos que sejam irrepreensíveis, para poder arguir com aqueles que não andam conforme a sua lei. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Lucas capítulo 11, verso 35. Que disse Paulo quanto a participar da ceia do Senhor? A ceia é a comunhão do sangue e corpo de Cristo. E por isto, é importante uma profunda reflexão antes de participar dela. Paulo diz que aquele que participar indignamente come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, verso 29. Todavia, a responsabilidade é daquele que toma, e não daquele que serve. Paulo recomendou a cada um examinar-se a si mesmo e tomar a ceia. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Creia que também é galardoado. Foi pela fé que ele azulou, a Deus pediu que fechasse os céus, as suas preces foram atendidas. Por mais de 3 anos, eis que não choveu. Foi pela fé que Abraão obedeceu. Sem fé ninguém agrada ao Senhor. É necessário que aquele que o busca creia que também é galardoado. Há muitos que morreram pela fé, para um dia tornar a viver. Pois sem a fé, o firme fundamento, será impossível agradar a Deus. Foi pela fé que Abraão obedeceu. Sem fé ninguém agrada ao Senhor. É necessário que aquele que o busca creia que também é galardoado. Pode-se ver no mundo atual, muitos não mais acreditam em Deus. A própria Bíblia está se cumprindo e testemunhando que Deus é fiel. Foi pela fé que Abraão obedeceu. Sem fé ninguém agrada ao Senhor.